Pode mandar. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa do Radar Política e Esporte. Hoje, 20 de janeiro de 2026. E eu peço, antes de começar o programa, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, dê o joinha. Não paga nada, é de graça, nos dê esta moral. Olha, minha gente, a política brasileira, ela começa a funilar para os movimentos das sucessões. Aqui na Bahia não é diferente. No Brasil, da mesma forma. Quem é hoje no Brasil o político que é o favorito para ser de novo presidente? Dizem que poderia ser que o presidente Lula, ele tem tudo para ser de novo reconduzido ao cargo de presidente. Olha, se a gente observar a situação política do Brasil depois da redemocratização, depois da intervenção militar, que alguns chamam de golpe, que aconteceu lá em 1964, e que veio aí o voto, a escolha do candidato pelas diretas, que foram tanto proclamadas nas praças públicas, nas escolas, nas faculdades, nas ruas do Brasil, e nós começamos a fazer essa modificação quando, na época, o presidente Figueiredo fez a abertura, foi o último presidente militar e fez a abertura política, trazendo de volta para o Brasil aqueles políticos que não foram expulsos do país. Por isso que mudaram do Brasil, porque ninguém aqui foi extraditado. Você pode dizer assim, não, mas não dá para ficar no Brasil. Olha, muita gente poderia ter continuado no Brasil, ter a coragem de estar lutando no Brasil e ficado por aqui, mas foram embora. E aí veio a anistia, e com a anistia começou a surgir o pluripartidarismo, que até então, anteriormente, você tinha o bipartidarismo, que você tinha só o MDB e a Arena, e houve uma época que tinha o PSD, e surgiu aí a abertura. E a abertura no Brasil política começou com a primeira eleição de presidente eleito pelo voto do Congresso. Disputou a eleição em 1986, o Tancredo Neves, representando a ala do MDB, e o Paulo Maluf, representando a direita, que era uma direita mista, né? E a esquerda também era uma esquerda mista. Que no Brasil não tem esse negócio de esquerda nem direita, não. O Brasil tem os interesses. Então, quem foi eleito pelo voto, quem votava naquela época, eram os deputados e os senadores. E foi eleito o Tancredo Neves. O Tancredo Neves foi eleito presidente da República, ele era do MDB, tendo na sua vice o José Sarney, que tinha sido já governador do Maranhão. E o Tancredo ganhou a eleição, mas o Tancredo não governou. Porque o Tancredo, antes de tomar posse, o Tancredo morreu. E o Sarney assumiu no seu lugar. Alguns historiadores e alguns que são comentaristas políticos acham que o Tancredo, que o velho que lutou tanto, Ulisses Guimarães, não devia ter dado a posse ao José Sarney, que o Sarney representava a direita, e uma direita muito conservadora. Mas o Ulisses Guimarães, que tantas vezes levou o povo para a rua, que foi o pai das diretas já, e quando a gente fala de direta, a gente lembra também do Dante de Oliveira, que lutou tanto também para que retornasse o voto direto, a escolha do presidente pelo voto do povo. O velho Ulisses Guimarães, que morreu num acidente de helicóptero no Rio de Janeiro, indo para São Paulo, que nunca foi encontrado o seu corpo, lutou muito para ver o Brasil viver a democracia. Viver a democracia. E ele, com medo de que se não desse posse ao José Sarney, ele não teria a democracia, porque estava acertado que o próximo pleito, ou seja, aquele de 88, 89, seria o voto direto. E aí o Sarney assumiu a presidência da República, governou por um período de 4 anos, quer dizer,
4 não, 86, foi 4 anos, e aí veio a eleição pelo voto direto. E nesta eleição pelo voto direto, que ocorreu em 1989, 90, os candidatos que disputaram a eleição, um deles foi o Fernando Collor de Mello, e o Lula, que já aparecia naquele momento. O PT já era um partido já com uma robustez, um partido já forte, porque tinha força dentro da igreja e também dentro dos sindicatos e no ABC paulista, principalmente. O Lula foi o candidato do PT. E o Fernando Collor, que era o caçador de Marajás, que era deputado, foi governador pelo MDB, ele entrou e fundou e foi o candidato do PRN e ganhou a eleição pelo voto direto. Ele tinha o título de caçador de Marajás. E o Collor governou por 2 anos e tinha essa ideia de que poderia governar o Brasil no peito, e você sabe que no Brasil não se governa no peito, tem que ter entendimento. E ele tinha na sua vice o Itamar Franco, que alguns dizem que o Itamar foi o principal presidente da República depois da redemocratização brasileira pelo voto direto. O Brasil vivia um momento muito difícil, com uma inflação galopante, um desemprego enorme, e o Itamar conseguiu fazer uma movimentação. Ele governou por 2 anos e criou aquele programa de combate à inflação, criou a URV, que logo depois criou o Real. E o Ciro Gomes, que hoje já disputou várias eleições, que na época tinha sido governador lá do Ceará, ele foi um dos ministros da Fazenda, porque ele substituiu o Recupero, que era o ministro que governou por mais tempo junto com o Itamar Franco. O Itamar Franco, que todo mundo lembra, que o ex-governador Antônio Carlos Magalhães, já falecido, dizia que tinha uma pasta rosa e que ia denunciar. E o Itamar, todos os mais antigos que militam na política, sabem que o Itamar chamou o Antônio Carlos Magalhães lá em Brasília, e o Antônio Carlos levou as tal das pastas rosa, e quando chegou lá, o Itamar abriu a porta, e lá estava a imprensa inteira, e o Itamar disse: olha, aqui, comigo é assim, se o senhor tem alguma coisa para denunciar, que o senhor faça a denúncia para que todo mundo possa saber o que está acontecendo. O Antônio Carlos, que não tinha absolutamente nada naquela época, tinha apenas recorte de jornal, ficou totalmente desmoralizado perante a opinião pública brasileira. O Itamar era um homem diferente, não era dado a festas, era um homem honesto, muito honesto, sério, consertou a economia brasileira. Eu me lembro que quando o real foi instituído, você com R$1 comprava $1,20. Não era normal, mas valorizou a moeda brasileira. E o Brasil começou a viver momentos importantes. O Fernando Henrique era o ministro de Itamar, e o Fernando Henrique foi o candidato de Itamar em 1994, disputando com Lula mais uma vez, e algumas pessoas, alguns outros candidatos que disputaram a eleição em 1994. Essa eleição eu tive o prazer de participar, sendo candidato do PRN na época, mas depois renunciei à minha candidatura. Convivi com eles. Então, o Lula perdeu a eleição para o Fernando Henrique. O Brasil já vinha muito bem organizado, e o Fernando Henrique fez um grande governo de 94 a 98, começou a fazer as privatizações e a ajustar a economia brasileira. A inflação diminuiu e o Brasil continuou. Em 98, o Lula candidata de novo junto com o Fernando Henrique e mais alguns outros candidatos, e o Fernando Henrique se reelege. E governa até 2002. Governou até 2002, acertou a máquina da República, acertou a economia brasileira, e o Lula entrou e fez um governo especial em 2002 até 2006. Foi um governo muito bom, que você não conseguia, naquela época, empregado para trabalhar, porque o Brasil estava em franco crescimento. Chegou a frequentar a 6ª colocação da economia mundial. 2006, o Lula se reelege, já não faz um governo tão bom, mas conseguiu emplacar, em 2010, a sua candidata, que foi a Dilma, que foi um horror.
a Dilma já fez um governo complicado, a Dilma que não tinha muito traquejo com a política, mas, de qualquer maneira, a Dilma começou a fazer uma campanha e se reelegeu. Mas você lembra que teve as pedaladas e ela tinha, como vice seu, o representante do MDB, o Michel Temer, que era seu vice, e a Dilma, pelas pedaladas, foi cassada e o Michel Temer governou por 2 anos. O Michel Temer governou por 2 anos e a eleição posterior surgiu a figura do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, que era um político da periferia, um político sem muito conhecimento, um político do baixo clero de Brasília, um deputado, um ex-capitão do Exército, que foi vereador, depois foi deputado federal, que frequentava o baixo clero, como eu falei, da política lá em Brasília, e o Jair Bolsonaro, por ter uma ligação com o Exército, o Jair Bolsonaro conseguiu ganhar a eleição. Ele ganhou a eleição e você lembra muito bem, o Lula estava preso, porque aí surgiu a Lava Jato, aquela coisa que apurou tanta coisa errada no Brasil, e foi verdade, porque o Palocci, que era o ministro da Casa Civil, ele fez delação premiada e devolveu mais de 100 milhões de dólares que ele tinha surrupiado dos cofres brasileiros, e tanta gente da Petrobras envolvida em escândalo. O Bolsonaro ganhou a eleição porque o candidato do Lula era o Haddad, que hoje é seu ministro. Bolsonaro virou o presidente e governou por 4 anos. Governou por 4 anos, o Lula estava preso. O Lula, segundo as informações e entendimento do Supremo Tribunal, o campo e o foro foi errado, então cancelaram a condenação de Lula. Não quer dizer que ele deixou de ser processado, cancelou. E o Lula saiu da cadeia e virou o presidente da República. E hoje o Lula é o presidente da República, que há 4, 5 anos atrás o Lula estava na cadeia e o Bolsonaro estava governando. Hoje o Bolsonaro está na cadeia e o Lula está governando. Eu falo isso para falar da colocação desta parte dessa eleição que vai ocorrer agora em 2026. E aí, o Lula, ele é o favorito? É uma pergunta que eu faço a você. Eu não sei, é você que vai dizer. Se você seguir as pesquisas que estão por aí colocadas, o Lula vai se reeleger. Mas política e pesquisa, ela retrata o momento. Ela não retrata o final. Ela retrata o momento. Nesse momento, se a eleição fosse hoje, talvez o Lula se reelegeria. Mas há uma marcha muito grande hoje no Brasil, por conta da crise, não só da crise econômica e financeira, que é violenta e brutal, mas por conta da instabilidade da segurança pública, que é hoje o clamor da grande sociedade, né? A segurança pública hoje ela não funciona, porque o sistema das leis brasileiras são muito afrouxos para aqueles que são violentos, para os bandidos. E hoje nós vivemos num país em que a maioria das periferias das cidades estão completamente controladas pelo tráfico e pelas milícias, e o povo não pode sair de casa de noite. Por conta disso, e por conta da crise, é que pode-se ter uma reviravolta nesta eleição de 2026. Você tem no campo da esquerda, você tem o Lula representando. E no campo da direita, do centro-direita, você tem uma infinidade de candidatos. Você tem aí, postulando ser candidato, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, ele postula ser candidato. Minas Gerais, que é o segundo colégio eleitoral do Brasil. Você tem o Caiado, que faz um governo muito bom, mas é de um estado pequeno. Não é tão pequeno, mas é um estado pequeno, que é o estado de Goiás. O Caiado é candidato, é um dos candidatos. E você tem o filho do Ratinho, o Ratinho Júnior, que faz um bom governo lá no Paraná, como candidato. E agora surge a figura de quem será o representante do campo do Bolsonaro, da herança do Bolsonaro. Que o Bolsonaro, individualmente, hoje, ele e Lula, são as duas maiores lideranças políticas do Brasil em votos. São os dois principais políticos brasileiros. Não obstante o Bolsonaro estar hoje preso,
Mas o Bolsonaro, ele é um político que tem um prestígio e goza de um prestígio muito grande na direita brasileira. E quem será o candidato do Bolsonaro? Será o governador Tarcísio de Freitas? Será o seu filho? Será a sua esposa? Eu não acredito que o Tarcísio de Freitas vai deixar de concorrer à reeleição de governador de São Paulo para entrar numa bola dividida de governo federal, de ser o candidato à presidência da República. Porque mesmo ele sendo muito bem avaliado e tendo o apoio de Bolsonaro e do campo de Bolsonaro, ele corre o risco de perder para Lula. Agora, ele tem uma eleição praticamente garantida em São Paulo. E se você bota, se o Tarcísio de Freitas vira candidato a presidente, e o Alckmin, por exemplo, que hoje faz parte, que já foi outrora o adversário ferrenho do Lula, hoje é o seu vice, e ele candidata a governo lá em São Paulo e ganha a eleição em São Paulo, aí o PT ganha a eleição nacional com o Lula, aí eles vão dominar absolutamente tudo. Eu não acredito que o Tarcísio de Freitas vá ser candidato à presidência da República. Não acredito que ele será candidato à presidência da República por conta do que eu acabei de dizer. Ele será um candidato que tem, hoje, eu diria que hoje, nesse momento, é muito bem avaliado em São Paulo, ele tem todas as chances de se reeleger. E se reelegendo, ele vai governar por 4 anos, e em 2030, quando acaba seu mandato, ele poderá ser o candidato da direita ou da ultradireita à presidência da República. Então, ele ainda é jovem, é um político muito preparado, um político equilibrado, é um político que tem serviço prestado no Brasil, trabalhou, inclusive, no governo de Dilma, serviu o governo de Dilma, trabalhou no governo de Fernando Henrique, ou do Bolsonaro, tem feito um bom trabalho em São Paulo, é um político lustro, que é aquele político que não é político, que surgiu na política sem ser político. É um homem muito preparado e tem feito um grande trabalho. E aí se pergunta, qual é melhor? É a direita toda, o centro-direita sai com um candidato único para decidir a eleição logo nesse primeiro momento? Se isso ocorrer, no meu ver, no meu modo de observar, não é bom. O bom é que a direita saia com muitos candidatos para provocar o segundo turno. Até porque você tem um fato novo que surgiu aqui no Nordeste, que é a figura do Ciro Gomes, que é o candidato preparado para governar o Brasil, mas que o povo brasileiro não entende muito o linguajar dele. É um homem direito, um homem que sempre esteve na política, desde novo, foi prefeito de Fortaleza, foi governador do Ceará, foi ministro, e é um homem que sequer é aposentado. Renunciou às suas aposentadorias, vive de maneira modesta, e eu faço aqui um adendo, o Ciro, recentemente, foi condenado a pagar ao Fernando Collor 700 e tantos mil reais por conta de ter dito que o Collor fazia malandragem nas BR do petróleo. Ele teve que vender o apartamento para pagar. E o Collor foi preso exatamente pela denúncia do Ciro. E o dinheiro que ele pagou não volta para ele. O Ciro é um político muito lúcido, mas que tem uma linguagem, um sistema de falar, que as pessoas não compreendem muito e dão a nele, porque não tem nada para falar do Ciro, que ele é desonesto, que ele sempre esteve envolvido em falcatruas, diz que ele é maluco. Ele não é maluco, na minha opinião. Não sou cabo eleitoral do Ciro, não sou advogado do Ciro, mas sou um analista político e um observador da política. O Ciro agora surge, nesse momento, com o seu padrinho político trazendo-o de volta. Ele já tinha dito que não seria mais político, não seria mais candidato. Político não seria candidato. Ele será o candidato a governador do Ceará pelo partido do PSDB. Ele saiu do PT, onde ele era vice-presidente, e teve essas mazelas aí do PDT, ele saiu do PDT. O Carlos Lupe, envolvido aí no escândalo das aposentadorias, dos aposentados, ele era ministro da Previdência, aí o Ciro saiu e foi agora para o PSDB e vai disputar o governo lá do Ceará com o apoio do PL. Então, esta participação do PL junto ao Ciro traz o Ciro para o campo do centro-direita. Então, lá no Ceará, as coisas não vão ser fáceis para o PT. O governador do Ceará é do PT, mas não vai ser fácil, porque o Ciro ele goza de muito prestígio lá no Ceará,
e tem o Tasso, que é um ex-governador, um ex-senador, um homem muito bem avaliado lá no Ceará, um homem direito, é um empresário muito rico, que está dando apoio, e o Ciro traz para esse lado do centro-direita um número grande de votos. E aí você tem o Estado da Bahia. O Estado da Bahia, que eu vou falar daqui a pouco, depois do intervalo, mas o Estado da Bahia traz uma coisa que é interessante para a política nacional, que é a figura do ACM Neto. O ACM Neto é um político que você pode dizer, muita gente diz assim, mas o Bruno Reis superou o ACM Neto. Não, é um ledo engano. O ACM Neto ele é um político lúcido, ele é um rapaz jovem ainda, não tem ainda uma idade muito grande, ele tem acho que quase 50 anos, mas ainda muito novo, como é o governador do PT, o Jerônimo. O ACM Neto é um homem que foi preparado para ser governador da Bahia. Ele pode até não ser, nesse momento, governador, mas no futuro, se não acontecer nada demais com ele, ele fatalmente será o governador da Bahia. E ele é um político que tem prestígio porque goza da herança política do avô. Tanto que na eleição anterior, que o Jerônimo ganhou, a disputa foi muito pesada, foi muito dura, foi cabeça a cabeça. Então, o que é que acontece? O ACM, se ele vira o candidato aqui do centro-direita, ele apoia, eu acho que ele vai apoiar o governador lá de Goiás, que é do seu partido, ele vai levar muito voto, né? O Caiado vai ser o candidato do ACM. Se for para o segundo turno, essa turma toda da direita, do centro-direita, vai se juntar contra Lula. E aí corre o risco do Lula perder a eleição, porque o país está vivendo um momento que não é verdadeiro o que a imprensa divulga, que o país está em pleno emprego, porque não é verdade. O Brasil não está em pleno emprego. O pleno emprego que diz que o Brasil tem, é porque o Brasil tem hoje mais de 100 milhões de pessoas vivendo, inserido no mercado, mas recebendo uma bolsa, sendo ajudado pelo Estado. E quem precisa, minha gente, e esse povo que recebe bolsa do Estado, eles precisam receber, porque precisa comer, é necessário que tenha uma renda mínima, mas eles não produzem absolutamente nada, eles estão dando custo. Então, eles não estão empregados, eles estão inseridos como se estivessem empregados, mas, em verdade, eles estão recebendo o apoio do governo e recebendo uma ajuda. Porque quem recebe? Ajuda de cesta básica, quem recebe gás, e quem recebe ajuda de luz para todos, ele não está inserido na economia, ele está inserido na miséria, ele está inserido na pobreza, ele não vai caminhar. Então, esse é o quadro que eu vejo nesse momento. Eu vou ao intervalo e daqui a pouco eu volto para falar da política baiana.
Olá, tudo bem? Estamos voltando, né, com o Radar Política e Esporte. E como eu estava falando no primeiro break, sobre a campanha e as eleições de 2026. Eu falei da política nacional e agora eu vou falar da política aqui da Bahia, a política regional. E como está a situação da política na Bahia? Como é que você vê, você que está me assistindo? Mas antes de falar, eu quero lhe pedir a gentileza que você inscreva no canal, compartilhe, dê o joinha, é de graça, não paga absolutamente nada. O programa Radar Política e Esporte tem um patrocínio das Óticas Gazini, da Feira de Óculos, da Walter Queiroz Empreendimentos e Negócios Imobiliários e também da Caetá Ambiental, construtora Caetá Ambiental, do meu amigo Luiz Garcês, aqui eu mando um abraço. Deixa eu abraçar também meu amigo e jornalista Levi Vasconcelos, o homem que fala de política na tarde, abraçando também o Saraiva, Antoniel Saraiva, presidente da Associação dos Ex-Deputados da Bahia. Abraçar o Elcio Soares, lá em Vitória da Conquista, deputado aposentado, mas um deputado de qualidade. E aí, amigos, como é que você imagina esta campanha aqui na Bahia de 2026? Você tem, de um lado, um grupo que já está estruturado no poder há 20 anos, e do outro lado você tem chegando outro grupo querendo chegar. Está polarizado. Você na Bahia não tem uma terceira via. Você tem o lado que representa o grupo que hoje é liderado pelo grupo do PT, e nesse grupo você tem uma infinidade de partidos, você tem um arco grande de apoio, que tem PSD, tem PSB, tem PCdoB, tem PV, tem MDB, tem uma infinidade de partidos nesse arco de cá. Do lado de cá você tem o grupo da direita, que a gente fala de esquerda e fala de direita, mas eu costumo sempre dizer que o Brasil é um país interessante, que não tem direita nem tem esquerda, porque os caras que são de esquerda no Brasil estão lá em Brasília com casas com fundo para o Largo do Paranoá, com piscinas quase olímpicas em suas casas, tomando uísque de 18 anos, comendo lagosta, bebendo contrô e licor frangélico, e andando em carros caros, e morando em apartamentos de 10 milhões, de 20 milhões, comprando fazendas. Essa é a esquerda que tem no Brasil, que, na minha visão, não é esquerda. É apenas de contrário ao grupo, um grupo que manda e um grupo que quer mandar. Essa que é a verdade. Que a direita e a esquerda no Brasil, na minha opinião, ela praticamente não existe. Ela ainda existe, até porque os partidos de esquerda, aqueles partidos que realmente representam a esquerda, como PCdoB, PSOL, PCB, esses partidos representam muito pouco lá no Congresso Nacional. Mas falando da situação aqui do Brasil, e é uma coisa que a gente tem que fazer uma reflexão, você tem um grupo que manda e um grupo que está querendo entrar para mandar. Você tem um grupo que hoje é representado pelo PT e você tem um grupo que é representado pelo União Brasil. Na Bahia, quem representa a União Brasil, a liderança maior, é do ACM Neto. E do lado de cá tem uma liderança mais misturada, mas sendo que a predominância é do grupo do PT. O ACM Neto, que é um político ainda novo, ele matou todos aqueles políticos tradicionais que tinha na direita. E um político que tinha na direita, que é um político qualificado e que tem muito conhecimento, foi governador da Bahia, senador, é o Paulo Souto. Ficou esquecido. O outro é o César Borges, que já foi governador também, é outro esquecido. O grupo que representava daquela velha guarda do Antônio Carlos Magalhães, aquele grupo hoje ele praticamente foi extinto, com exceção do Otto Alencar, que era do grupo de Antônio Carlos Magalhães e que hoje representa uma força política de liderança forte do lado do grupo que está mandando, que é o lado do PT. Então, e quem é que vai ganhar essa eleição? Isso é para se discutir e se pensar. A eleição anterior, aqui na Bahia, ela foi uma eleição muito disputada. O grupo que representa o governo tem muitos prefeitos,
Mas mesmo tendo muitos prefeitos, tem muitos prefeitos que estão insatisfeitos. O governador tem feito bons trabalhos pelo interior, mas tem muita gente insatisfeita. E na eleição anterior, quando o governador Jerônimo ganhou a eleição, o segundo turno foi pau a pau. A diferença foi pequeniníssima. Por quê? Porque o candidato do Jair Bolsonaro, que é o Roma, ele teve aí 6 pontos e pouco, e o ACM Neto teve 40 e poucos. Quando chegou no segundo turno, aquilo que eu falei aqui nesse instante, quando chegar no segundo turno da eleição brasileira, todos os de centro de direita vão se juntar contra o Lula. Aí é que corre o risco do Lula perder a eleição. Ele pode perder a eleição por conta disso. Então, aqueles votos, ideologicamente, que votaram no Roma, no João Roma, eles foram direto para o ACM. E a diferença foi muito pequena, não chegou nem a 2 pontos. Então, hoje você vive um problema, é um problema sério, porque você tem dentro do grupo que está comandando há 20 anos, esse grupo que comanda o governo da Bahia há 20 anos, porque quando o Wagner ganhou a eleição do Paulo Souto, ele ganhou com o apoio do João Duval. O João Duval foi o divisor de água para ele, foi quem ajudou ele a ganhar a eleição. Depois saiu o João Duval, que o João Duval não teve espaço no governo, do João Duval, e o João Duval saiu e chegou o Otto. O Otto chegou, fez a parceria com o Wagner é muito jeitoso, conquistou o Otto Alencar e fez uma dobradinha forte. Mas agora, naquela eleição anterior, você lembra, você que é o telespectador e que acompanha a política, que houve um racha. Por quê? Porque o João Leão, que era vice-governador da Bahia, o João Leão queria que o governador que estava em exercício candidatasse a senador para ele ficar e tirar os 6 meses de governo, o Rui Costa. Mas, por não confiar, pelo grupo não confiar no João Leão, eles fizeram um acordo com o Rui Costa, que o Rui Costa terminaria o governo, e o Rui Costa, nesta eleição agora, ele seria candidato ao Senado. Ele seria candidato ao Senado exatamente na vaga do senador, que hoje é senador, que foi governador, o Jacques Wagner. O Jacques Wagner sempre disse que tem que fazer a renovação, mas ele já vai chegando a casa 80 e quer ser de novo, quer mais 8 anos de senador. Nada contra o Jacques Wagner, apenas uma análise. Ele quer ser senador, e aí você tem hoje um imbróglio. Por quê? Porque o Rui Costa quer ser senador, o Wagner quer ser senador e o Ângelo Coronel quer ser senador. E você vai lá para trás e você lembra do rompimento do João Leão com o grupo que hoje está mandando, e o João Leão lançou o filho dele, o Cacá Leão, que foi para a base de ACM, lançou o Cacá Leão candidato ao Senado, e ele seu candidato a deputado federal, se elegeu, por sinal está até apagado, sumiu o João Leão, não tenho visto falar do João Leão, e foi para lá, e junto com o João Leão, porque o outro queria ser candidato a vice, ou então a governador, que era o que se intitulava, dizendo que era o maior amigo de Jacques Wagner, que era o Marcelo Nilo. Esse Marcelo Nilo não teve espaço, lançou o seu genro candidato a deputado estadual, e ele foi para lá e sequer, depois de passar 10 anos sendo presidente da Assembleia Legislativa, não conseguiu se reeleger a deputado federal, porque ele era deputado federal. Então, essas duas figuras estão no campo da direita hoje, vinculado ao ACM Neto, que é o líder desse lado de cá. Agora surge aí essa situação do Ângelo Coronel. Quem é o Ângelo Coronel? É um político lúcido, ainda não é muito velho, ele não tem nem 70 anos, ainda tem muita lenha para queimar, e o Ângelo Coronel, ele é senador. E tem um filho deputado estadual, tem outro filho deputado federal, e ele senador. E agora surge a conversa de que a chapa do sistema que está mandando, a chapa do PT, será uma chapa de sangue, de puro sangue. Uma chapa do PT. Vai com o Jerônimo de candidato a governador, vai com o Wagner candidato ao Senado, e vai com o Rui Costa candidato
ao Senado também. E aí, como é que fica a situação do Ângelo Coronel? Fica complicada, porque ele vai ser candidato, o Ângelo Coronel vai ser candidato. Eu vou dar seguimento até o final. O Ângelo Coronel, ele vai ser candidato ao Senado independente? É uma pergunta que se faz. O Ângelo Coronel vai colocar o filho como vice? Mas se coloca o filho como vice, ele vai ter. O PT começa a ter um outro problema, que é o problema do MDB. Como é que fica o MDB? O MDB, quando eu falo o MDB, você não lê o Geraldo Júnior, porque o Geraldo Júnior não tem nada, é um político fraco. Tanto que ele foi candidato a prefeito de Salvador e ele teve menos votos do que o candidato do PSOL. Mas o MDB tem uma força política por trás, que é o ex-ministro e líder do MDB, que é o Gedel Vieira Lima, que tem força política. Então, como é que fica? Você tira o Geraldo? Como é que o MDB vai ver isso? Aí você leva o Ângelo Coronel para ser o vice, e aí surge essa conversa do Wagner, que o Ângelo Coronel poderia ser suplente dele e fazer uma combinação entre os dois, onde o Wagner fosse o candidato ao Senado e o Ângelo Coronel o suplente. Cada um ficaria 4 anos no poder. Aí é o Wagner falando. Aí o Ângelo Coronel pode dizer, mas e por que você não é meu suplente? Para a gente acabar com essa celeuma. E fica aí nesse embate. Mas olhando assim de fora, parece que o Otto Alencar ele tem dado o apoio ao Ângelo Coronel, porque ele sempre diz, quando ele é entrevistado, de que o casamento todo mundo tem que estar no conjunto. E se o Ângelo Coronel é o senador, ele tem todo o direito de pleitear. E aí o Otto diz que o PSD e ele pode apoiar o governo, a chapa de Jerônimo, mas sair com um candidato ao Senado independente. Essa é a primeira fala do Otto Alencar. Até se isso vai ser verdade ou não, o tempo é que será a testemunha disso. Recentemente, o filho do Otto Alencar virou conselheiro do Tribunal de Contas, colocado pelo governador da Bahia. Cheira acordo. Claro que cheira acordo. Cheira acordo, não. Fede acordo. Porque parece uma coisa fedida, em vez de cheirosa. Parece que ali deram para o filho do Otto Alencar o cargo, como se fosse dizer, eu lhe dou o cargo para o seu filho e você tira o Ângelo Coronel da concorrência. Mas aí, se o Otto fizer isso, ele que é um político lúcido e que tem uma liderança individual muito grande, talvez o maior líder que você tem no estado da Bahia com os prefeitos e de voto, seja o Otto Alencar, vai ficar muito ruim para ele, vai pegar mal. Não obstante que ele não vai mais ser candidato, porque ele já tem idade avançada, ele tem mais 4 anos, deve ser a última vez de candidato, de mandato, ele não vai querer continuar. Aí fica essa conversa. E o Ângelo Coronel, como é que ele fica? Ele pode ficar com o ACM Neto? O ACM Neto, que é preparado, já foi preparado para ser político, o que é que o ACM Neto disse? Eu só converso com o Ângelo Coronel se ele romper com o lado de cá e nós conversamos cá. Aí vem essa conversa. O Ângelo Coronel, se ele sai da base do governo e vai para a concorrência e vai para a oposição, ele agrega votos? Olha, na minha opinião, o Ângelo Coronel tem mais votos do que o Marcelo Nilo e o João Leão juntos. Ele é um candidato que ele pode ser um divisor de água nesta campanha de governador. Porque se o Ângelo Coronel vai para o lado do ACM Neto e sai candidato ao Senado lá pelo lado do ACM Neto, e ele leva para lá 500 mil votos, que seria votos do lado de cá, do PT, isso poderá decidir a eleição. Então, olhando nesse ritmo e olhando por esse prisma, é uma situação muito complicada. Não vai ser fácil a campanha. Alguns analistas dizem que o PT vai ganhar de braçadas, porque o PT tem 350 prefeituras. Não é verdade. Isso não é verdade. Porque vem aí esse grupo que eu acabei de dizer. Vem esse grupo que são candidatos à presidência representando o centro-direita e que vai trazer também votação. Então, a eleição
passa muito por esse entendimento. Seria muito interessante e inteligente se o Ângelo Coronel aceitasse ser vice do Jerônimo. Aí você resolveria a situação. Mas será que o Ângelo Coronel vai aceitar? E como falei, e como é que fica o MDB? Porque o Ângelo Coronel é um político que tem muito mais musculatura política do que o Geraldo. O Geraldo foi um vereador de Salvador, que disputou a eleição, mesmo representando com apoio do PT, da esquerda, do governador, ele sendo vice-governador e sendo do MDB, ele foi muito mal avaliado nas urnas, pegou muito mal para ele. Se fizesse uma jogada dessa, a depender da situação, seria uma jogada inteligente e que poderia realmente dar chances absolutas da reeleição do Jerônimo. O Jerônimo candidato ao governo, o Ângelo Coronel candidato a vice, o Wagner candidato a senador e o Rui Costa candidato a Senado. Ou então, um dos dois aí sai candidato a deputado federal e oferece a vaga para o Ângelo Coronel. Isso aí a gente tem que esperar, pagar para ver, porque a situação, é como eu disse nesse instante, a situação não é muito fácil, porque um dos motivos em que mexe muito com o tabuleiro da política é esta questão da violência, da crise, da violência, porque a violência ela está aqui no estado da Bahia galopante, está galopante. Você sai aqui na cidade de Salvador à noite e você não vê ninguém na rua. As pessoas não estão na rua. As pessoas estão todas assombradas dentro de casa. E quem é o responsável pela segurança pública? O responsável pela segurança pública é o governador, é o governo do estado. Então, nesse item, o governo do estado é muito mal avaliado. Não só o governo do estado, os governos, de um modo geral, são muito mal avaliados, a não ser o governador de Goiás, o Caiado, que é muito bem avaliado, porque o Caiado lá ele tem botado ordem na casa. Mas aqui na Bahia, os malandros estão todos aqui fazendo o que bem entende nessa periferia de Salvador. Nas cidades pequenas, você vê toda hora aí o Comando Vermelho comandando abertamente as coisas, o PCC. Então, a violência hoje é o principal item que nós temos no Brasil, que preocupa e tira voto de quem está governando. Então, é uma situação, telespectadores, para se fazer e avaliar. Esta eleição ela passa muito pelo entendimento. Não tem nada decidido. Vai depender tudo aí do tabuleiro e das negociações que vão ocorrer. O próprio Ângelo Coronel já disse que ele não nasceu para ser vice. Ele não quer ser vice. Mas isso tudo é da boca para fora. Dentro de uma negociação, é tudo possível que se possa realmente fazer uma coisa diferente. Mas vamos então fazer aqui de novo, voltando à recapitulação. Vamos imaginar que o Ângelo Coronel ele diz assim, eu não quero mais continuar aqui, eu vou me filiar lá à União Brasil, ao PSDB, a um outro partido que esteja lá na base do ACM Neto, e vou disputar a eleição por lá. Vai dar muita dor de cabeça para o Jerônimo, porque ele tem feito muito trabalho aí pelo interior, tem viajado muito, ele tem força, ele tem um filho que é deputado estadual, como eu disse, tem um deputado federal, e ele como senador, e tem trabalhado muito pelo interior, viajado muito, já se transformou num político que ganhou musculatura, então é pagar para ver. A situação não é muito confortável, ainda vai ter muita água para rolar embaixo dessa ponte. O podcast, como é o nome do podcast? O podcast Radar Política e Esporte, desculpe, Política e Esporte, ele tem o patrocínio das Óticas Gazini, da Feira de Óculos, da Walter Queiroz Imóveis e também da Caetá Ambiental, do meu amigo Luiz Gacês. Voltando a falar, para dar uma arrematada, tudo passa pelo Otto Alencar. O Otto Alencar hoje é o político que decide a eleição. Se amanhã o Otto Alencar largar o governo, que ele disse que não vai largar, mas se ele resolve tirar o PSD e levar o PSD para o lado de ACM Neto, aí o favorito vira o ACM Neto. Tudo passa nesse conjunto aí de entendimento.
Porque se não fizer uma boa avaliação, se não fizer uma boa negociação, o governo do Estado, se não fizer uma boa negociação, não é o Jerônimo, porque o Jerônimo ele é uma figura que ele não transita muito bem nos entendimentos políticos. Ele é mais um político, aquele político mais simpático, que todo mundo gosta, é um político que trabalha muito, mas ele não é muito dado a fazer essa matemática que nós acabamos de fazer. Então, tudo passa por Otto Alencar, pelo PSD. Se o Otto Alencar tiver habilidade, ele não deixa o Ângelo Coronel sair. Agora, o Ângelo Coronel é candidato ao Senado. E ele é candidato ao Senado no PSD. E a base do PSD, o PSD é coligado do PT. Como é que fica? Você vota em quem? Você pode votar em 2 senadores. Você não pode votar em 3. Você vai votar no Rui Costa? Você vai votar no Ângelo Coronel? Você vai votar no Wagner? Quando você faz a pesquisa, o que aparece em primeiro lugar é o ex-governador, o Rui Costa. O Rui Costa está na frente do Otto Alencar, do Wagner. E o Ângelo Coronel ele aparece ali próximo do Wagner. Quer dizer, é pagar para ver e esperar. Eu quero agradecer a você, a audiência. Quero pedir que você compartilhe o canal, inscreva no canal, dê o joinha. O Radar Política e Esporte tem o patrocínio das Óticas Gazini, da Feira de Óculos, da Walter Queiroz Imóveis e da construtora Caetã Ambiental. Um grande abraço a todos vocês, estarei aqui de volta amanhã. Muito obrigado pela audiência. Compartilhe, nos dê essa moral. Obrigado.